Salve Maria, viva Cristo Rei! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre gnoses, mas antes eu quero deixar aqui para vocês um recado. Eu criei um perfil no Instagram, eu vou deixar o link dele aqui embaixo caso vocês queiram ir lá visitar o perfil, fiquem à vontade. Mas vamos começar o assunto do vídeo. O vídeo então é sobre gnoses, que eu já adianto. A gnosis ela é considerada uma seita herética, mas ele é um movimento heterogêneo, porque a gente pode falar de uma gnose cristã, a gente pode estar falando de uma gnose hinduísta, como partes do Bhagavad Gita, a gente pode estar falando de uma gnose judaica, como a Kabbalah, podemos também estar falando de gnose pagã, anteriormente ao judaísmo e ao cristianismo. Nós também temos uma parte gnóstica no islamismo com a parte sufista. Então vejam que é um movimento heterogêneo, ele não é um movimento somente cristão, que tem gente que fala que a gnosis ela é só cristã. Não, a gnosis ela não é um movimento cristão, somente cristão, e eu já adianto que é uma seita considerada herética, porque ela vai contra todos os princípios da nossa Santa Igreja, toda a doutrina da nossa Santa Igreja, e ela é baseada em apócrifos, que são textos que foram retirados do cânon bíblico, então por isso que eles não têm essa validade reconhecida da nossa Santa Igreja. E o livro que eu utilizei para fazer esse vídeo foi do professor Orlando Fedeli, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é um católico, foi o único livro de um católico que eu achei falando sobre o gnosticismo, mas eu também, uma parte só do trecho que eu coloquei da própria igreja agnóstica que eu tirei do site deles. Mas o que eu quero tratar especificamente no vídeo de hoje é sobre a parte Piste Sophia e sobre o Demiurgo, porque eu acho que são essas duas partes as mais importantes, que são as partes centrais desse pensamento gnóstico. Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Lembrando que eu vou deixar para vocês também aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da Amazon, caso vocês queiram estar comprando esse livro, para vocês estarem estudando, do professor Orlando Fedeli. Assim, o livro ele tem mais de 200 páginas, então é lógico que aqui nesse vídeo eu tive que fazer um resumo do resumo, para que eu conseguisse conversar com vocês sobre esse tema. Então eu não vou conseguir esgotar o tema, e por isso que eu vou focar nessas duas partes que eu acho mais importante, que é a Piste Sophia e a criação do Demiurgo. Então vamos lá, vamos começar o vídeo. Então vamos começar falando sobre a heresia gnóstica. O nosso catecismo, ele nos ensina que o fim do homem é conhecer, amar e servir a Deus neste mundo para gozá-lo para sempre no outro. Isso é o que ensina o nosso catecismo. Então vamos entrar no nosso livro de hoje, que é Orlando Fedeli, Antropoteísmo, a religião do homem. Por quê? Porque ele vai demonstrar aqui que a gnose ela é uma religião antropoteísta, porque ela coloca o homem no centro e não Deus. Vamos falar sobre quem é esse autor. O professor Orlando Fedeli, doutor em História pela Universidade de São Paulo, nasceu em 7 de fevereiro de 1933 e faleceu em 9 de junho de 2010 em São Paulo. Ele é um professor por mais de 50 anos em escolas secundárias e universidades de São Paulo, realizou conferências em diversas universidades dos Estados Unidos e da Europa. Da sua autoria foram publicados os seguintes livros: Antropoteísmo, a religião do homem, a religião do Concílio Vaticano II. Então esses foram alguns dos livros publicados por este professor. E pelo que eu vi também, ele foi fundador e presidente da Associação Cultural Montfort em 1983. Ele é um historiador católico brasileiro, apologista, polemista e professor universitário. Então parece que ele era um professor que pregava a fé católica. Por isso que eu achei interessante trazer esse livro dele, porque foi o único livro de um católico escrito sobre gnoses que eu achei. Então, gnoses. O sentido e extensão do termo. O que significa a palavra gnose?
Os historiadores de religião englobam um grande número de seitas e de movimentos religiosos sob o nome de gnose, que foi o que eu falei, que é um movimento heterogêneo porque ele não está limitado somente na gnose cristã. Gnosis em grego significa conhecimento. Essa palavra foi usada inicialmente para designar algumas heresias cristãs surgidas nos primeiros séculos da nossa era. Entretanto, quer o significado literal da palavra gnosis, quer o conceito acima, devem ser precisados para se evitar confusões. Então, gnosis vem do termo grego e significa conhecimento. As descobertas mais recentes de documentos gnósticos e os autores mais acatados mostram que é um erro limitar a gnose ao campo do cristianismo, pois houve uma gnose pagã, como também uma gnose judaica e uma gnose maometana. Há ainda quem classifique como gnósticos importantes sistemas filosóficos, artísticos, políticos e sociais contemporâneos. Para Puech, a gnose, do grego gnosis, conhecimento, é um conhecimento absoluto que salva por ele mesmo, ou que o gnosticismo é a teoria da obtenção da salvação pelo conhecimento. Então aqui o que ele está dizendo que a gnose ela não é somente um fenômeno cristão, ela também vem de uma origem pagã, tem uma origem judaica, maometana, que é do Islã, que eu falei da parte dos sufis. O sufismo carrega muito essa identidade gnóstica, mas também trazendo para o mundo moderno, esse autor Puech, que ele cita no livro, também diz que nós podemos encontrar um pensamento gnóstico no mundo contemporâneo através da filosofia, da cultura artística, dos políticos, enfim, da sociedade, como ela funciona com uma base de um pensamento gnóstico. Então, o que defende a gnose? A gnose defende que o conhecimento salva a pessoa, que a gente vai destrinchar mais para baixo. Daqui a pouco a gente vai destrinchar sobre o que seria esse conhecimento, como esse conhecimento se manifesta e como ele pode salvar o ser humano. Veja que, como disse o nome do livro, a gnose é uma religião antropoteísta, ou seja, ela coloca o homem no centro, então esse conhecimento vem através dos estudos do homem, que acaba atingindo a sua iluminação e conhecendo Deus. Mas veja que é um movimento dele. Não que o conhecimento seja uma coisa ruim, uma coisa não cristã, não é isso. Mas nós que somos católicos, a gente entende que o nosso conhecimento vem através da graça de Deus. Deus nos dá a graça de ter um conhecimento e assim a gente pode exercê-lo, por exemplo, através da nossa intelectualidade. Mas para os gnósticos não, a forma que eles obtêm o conhecimento não vem da graça de Deus, mas sim do seu próprio movimento de querer conhecer, de ter esse conhecimento, para eles atingirem então a iluminação, o conhecimento completo. Vejam como é diferente o princípio de como se obtém o conhecimento. Então, vamos continuar aqui. Noutra passagem, esse autor procura dar um conceito fenomenológico da gnose. A gnose é uma experiência ou se refere a uma eventual experiência interior, chamada a tornar-se estado inadmissível, pela qual, por via da iluminação que a regeneração e divinização, o homem se retoma em sua verdade. Lembra-se e toma novamente consciência de si mesmo, isto é, de uma só vez, de sua natureza e de sua origem autênticas. Deste modo, ele se conhece ou se reconhece em Deus, conhece Deus e se manifesta a ele mesmo como emanado de Deus e estranho ao mundo, adquirindo assim, com a posse do seu eu e de sua condição verdadeira, a explicação de seu destino e a certeza definitiva da sua salvação, descobrindo-se como ser de direito e por toda a eternidade salvo. Veja que foi o que eu falei. O conhecimento liberta o homem da ignorância dele, mas esse conhecimento vem através do próprio homem que consegue atingir a sua iluminação através desse conhecimento gnóstico.
não é uma graça concedida por Deus. Esse conhecimento, esse movimento vem através do próprio homem que estava na ignorância de não ter esse conhecimento. E quando ele obtém esse conhecimento, quando ele tem essa gnose de um movimento vindo dele mesmo, ele se torna o próprio Deus, porque ele se torna conhecedor de todas as coisas. Veja como é herético, não tem nada a ver com a nossa doutrina, com a nossa fé católica. Hans Leisengang, acho que é assim que se pronuncia, diz que Santo Hipólito, ao tratar da seita dos Nascenos, que a si mesmos chamavam de gnósticos, mostra que nela era possível distinguir 3 camadas. A primeira seria construída por um sistema puramente pagão, caracterizado pela aplicação de uma especulação de origem grega e no estilo dos métodos da teologia helenista. A poesia, a filosofia dos mistérios gregos, aos cultos místicos orientais que entraram em contato com o mundo grego. Uma segunda camada consiste na introdução do Antigo Testamento no sistema. E, por fim, um terceiro elemento, o elemento cristão, se apresenta ainda como uma espécie de revestimento. Então, aqui ele está dizendo que uma primeira camada seria a parte pagã, anteriormente ao Antigo Testamento, que se manifestou através das filosofias gregas, da poesia, da filosofia grega, dos cultos místicos, e depois a gente vai ter um segundo momento dessa gnose com o Antigo Testamento, já que seria a parte judaica, que a gente pode estar falando da Cabalá, e por fim, num terceiro momento a gente pode estar falando do elemento cristão, já se manifestando, que a gente vai ver depois na descoberta da biblioteca de Nag Hammadi. Mas como também a gente tem esses pensamentos gnósticos no islamismo, que é posterior ao cristianismo, nesse movimento sufista, nessa parte filosófica sufista. Então vemos assim que há uma religião oculta subjacente a inúmeras seitas. Essa religião comum subjacente não se restringiu a um campo cristão, mas que ela já existia no mundo pagão e mesmo judaico. Com relação a Cabalá, até hoje influente no judaísmo, Scholem considera que a Cabala provençal teve por função unir a velha tradição gnóstica, que tinha suas origens no Oriente, e assim prosseguia com uma existência subterrânea com o neoplatonismo medieval. Então ele está dizendo aqui que a Cabala, ela tentou juntar o útil ao agradável aos olhos dela, ela colocou os pensamentos gnósticos, que já vinha dessa tradição pagã, com um movimento neoplatônico medieval, ainda inserida dentro do judaísmo. Eric Voegelin considera que no século XX os grandes movimentos ideológicos são formas de gnose. Quando dizemos movimentos gnósticos, entendemos que se trata de movimentos como o progressismo, o positivismo, o marxismo, a psicanálise, o comunismo, o fascismo e o nacionalsocialismo. Então, trazendo para o mundo atual, a gente pode falar que existem elementos gnósticos nesses movimentos de progressismo, positivismo, o marxismo, que traz uma religião secular de ateísmo, a psicanálise, o comunismo, o fascismo e o nacionalismo. Então vejam que esse pensamento gnóstico ele permeia todas essas fases que a gente pode dizer assim, não só do momento religioso, mas também de filosófico, de ideias, como a sociedade vem construindo o seu momento histórico, todos esses movimentos contribuem de acordo com esse pensamento gnóstico. Então vamos começar aqui. O antropoteísmo e a sua divisão. Aqui ele vai explicar por que a gnose ela é uma religião antropoteísta. Propomos a chamar de antropoteísmo ou religião do homem, isto é, consideramos que o que une tantas seitas, escolas e movimentos é o culto do homem como sendo Deus. Essa religião do homem dividir-se-ia em 2 ramos, a gnose e o panteísmo. Então aqui ele está dizendo que o antropoteísmo ele pode ser dividido em dois momentos. No momento gnóstico
e no panteísmo. Porque muita gente confunde os dois e acaba fazendo uma salada que não corresponde à sua divisão correta. Sendo o homem um ser composto de corpo e alma, isto é, de uma parte material e uma parte espiritual, é lógico que a adoração do homem se divida em dois ramos fundamentais, um que diviniza o corpo, isto é, a matéria, outro que diviniza a alma, isto é, o espírito. A corrente antropoteísta, que diviniza o corpo e a matéria, engloba todas as seitas e sistemas filosóficos panteístas. Então, a corrente antropoteísta, que diviniza o corpo, a matéria, então que não fala de alma, é uma parte panteísta. Já a corrente antropoteísta, que diviniza apenas a alma, o elemento espiritual, esquece do corpo, é a gnose propriamente dita, e que inclui todas as seitas que em geral são classificadas como gnósticas pelo comum dos autores. O panteísmo, que diviniza o corpo e toda a matéria, é a expressão naturalista e cósmica do antropoteísmo. Já a gnose, divinizando só exclusivamente o espírito, ela é anticósmica, ela odeia a matéria. É daí que surge o demiurgo, considerada má em si mesma e aprisionada no espírito. Ou também a gente pode estar falando sobre Matrix. Matrix é uma parte gnóstica também, do filme Matrix. Mas calma que a gente vai chegar lá. O panteísmo é, em geral, monista e racionalista, pois crê que a razão é a mais alta manifestação da matéria universal. Por ser racionalista, ele utiliza, via de regra, o discurso filosófico como meio de comunicação doutrinária, como aconteceu, por exemplo, com o panteísmo filosófico da Grécia Antiga. A gnose é costumeiramente dualista, no sentido de que afirma uma oposição radical e absoluta entre a matéria má e o espírito divino. É o demiurgo. Deus que criou a matéria é ruim. A gente precisa se libertar e a gente se liberta através do conhecimento que a gente precisa fazer, esse movimento interior de resgatar o nosso ser para chegar nessa gnose e nos libertar dessa matéria ruim, aprisionadora. Então, por isso, ela é antirracional e se expressa normalmente por meio de mitos, como nas seitas orientais, por exemplo, e visa ser captada não pela inteligência do homem, mas por uma misteriosa intuição alógica. Ambas correntes são manifestações de revolta metafísica por parte do homem, são formas de recusar as limitações do ser humano e os males relativos dessa vida. Isso aqui é muito importante. A gente tem que entender que o mundo ele é como ele é. O mundo ele não é como a gente queria que ele fosse. Então, por a gente não aceitar a forma como é o mundo, a gente começa a criar teorias, a gente começa a se revoltar contra Deus e começa a colocar esses pensamentos gnósticos que a gente pode criar a nossa própria vida, a gente pode ser uma pessoa independente, porque nós somos o nosso próprio criador. Vamos continuar aqui. O ateísmo é uma forma disfarçada de panteísmo. O que hoje passa por ateísmo será religião amanhã. Há, pois, uma religião do materialismo. No próprio Marx, há sinais da religião do homem. Que, inclusive, tem um livro muito bom, se vocês quiserem, eu trago a resenha para vocês, que é de um promotor de justiça, que ele fala da religião do Marx, que seria o secularismo, que é o que o professor aqui está dizendo nesse livro, que há sinais da religião do homem. Para Marx, o homem não é mais que um ser surgido da natureza, com vocação ou intencionalidade de universalizar-se, de romper sua particularidade, de romper tanto a separação que enfrenta a natureza, como o emparedamento que o separa do outro homem, o que Marx expressa dizendo que no homem existe, desde seu surgimento, o ser genérico do homem. Agora aqui a gente vai entrar no ponto central da parte gnóstica cristã, que é esse livro Pistis Sophia. Então, esta parte aqui eu tirei do site da Gnosis Online, Gnosis.org, que é a Gnosis Brasil, que eles têm uma igreja, então eles pregam a gnose, então eu tirei de lá essa parte.
Então, a Pisce Sophia é um apócrifo, que é um livro que está fora do cânon católico. Então, Pisce Sophia é um antigo manuscrito copta, texto gnóstico encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, que revela mistérios profundos sobre a jornada da alma. Foi encontrado no Egito em 1773. Este texto, também conhecido como o Livro do Salvador, oferece uma perspectiva única sobre os ensinamentos de Jesus após a sua ressurreição. A história de Pisce Sophia começa em sua descoberta no Egito. O colecionador inglês Anthony Askey adquiriu o manuscrito, que ficou conhecido como Código Askey. Após sua morte, o texto foi levado para o Museu Britânico. Lá, estudiosos passaram a analisar suas páginas. Este manuscrito, possivelmente do século III d.C., contém ensinamentos secretos, supostos ensinamentos de Jesus sobre a queda do homem, do mundo material e como retornar ao divino. Essa parte dos supostos que está aqui entre parênteses é a minha anotação, não está lá no site. Assim como em todas as religiões, existe um livro sagrado ou Bíblia. Do mesmo modo, os gnósticos dispõem também de um livro santo, o que é o Talmud para os judeus, o Bhagavad Gita para os hindus, o Alcorão para os muçulmanos, a Bíblia para os católicos e protestantes, é para nós a Pisce Sophia. Então, o que é o livro sagrado dessa parte gnóstica cristã é este livro Pisce Sophia, que conta a história de Jesus ressuscitado. Vamos lá, vamos começar aqui do que fala então a Pisce Sophia. Aqui já essa parte já eu tirei do livro do professor que a gente está lendo. Todo o drama de Sofia é ampla e abstrusamente explorado no famoso livro gnóstico Pisce Sophia. Nele se conta como Sofia caiu nas trevas do caos e lá foi assaltada pelas potências das trevas e especialmente por uma virtude ou força em face de leão. Angustiada, ela clama pela luz divina que antes entrevira. O Jesus luminoso é enviado para salvá-la, restabelecendo-a em sua posição anterior do pleroma divino. Os restos de luz, aprisionados pelas trevas nos homens, serão o centro da salvação na história. Tudo isto teria sido explicado por Jesus aos apóstolos e às santas mulheres nos 11 anos que passaram na terra depois de que fora ressuscitado. Então, a Pisce Sophia é um livro que conta, é um livro apócrifo que foi descoberto lá, que está na biblioteca de Nag Hammadi, que não está no cânon bíblico, e conta a história de um Jesus que foi ressuscitado e que durante esses 11 anos que ele ficou aqui na Terra, ele ficou passando os ensinamentos dele para essas mulheres, que aqui no caso eu não coloquei, mas eu acredito que tenha sido, se eu não me engano, Maria Madalena, Nossa Senhora e mais alguma outra mulher, que eu acho que Marta, também ele contou para Marta, são essas mulheres. E veja que isso vai contra todo o ensinamento nosso que a gente tem da igreja, que depois eu vou começar a falar com vocês sobre esse assunto, mas assim, a gente tem que seguir, nós católicos, nós temos que seguir o que a doutrina da nossa Santa Igreja prega, porque o que são dogmas da fé a gente não questiona, por isso que eles são dogmas. São os dogmas que fazem nós sermos católicos. Se nós discordamos desses dogmas, nós não somos católicos. Então, a Bíblia é uma fonte, uma Bíblia católica é uma fonte de conhecimento católico. E eu também digo que, tirando a Bíblia, nós devemos, na verdade, nos recorrer ao estudo do catecismo da nossa Santa Igreja. Inclusive, esse livro aqui que está atrás, o Catecismo de São Pio X, é um catecismo muito bom, porque ele traz um contexto histórico. É um livro que eu comprei no Centro Dom Bosco, na editora do Centro Dom Bosco. Eu recomendo esse livro, mas também hoje a catequese ela está usando aquele livro amarelinho, que eu tenho também em PDF, mas eu prefiro esse livro aqui porque eu acho que ele traz um contexto histórico mais denso e mais explicado. Bom, agora aqui que a gente já falou da Pisce Sophia, a gente vai falar da parte do demiurgo. O que seria esse demiurgo?
Por mais que variem os mitos gnósticos, o que eles procuram explicar é o problema do mal, que era concebido como metafísico, isto é, como ser. Então, por eles não entenderem um mundo, veja, a gente já falou sobre isso, que os gnósticos eles não aceitam o mundo ser como ele é. Então, para explicar o mal, eles vão criar essa parte gnóstica dizendo que Deus criou, esse Deus que criou o mundo como ele é um Deus mau, é um Deus da matéria e a gente precisa se libertar dele, que é essa hipótese do demiurgo. Essa figura do demiurgo é o Deus mau da matéria. Sendo Deus bom, não se poderia atribuir a ele a causa do mal. Quantas vezes a gente já não foi questionado, mas se Deus é tão bom, se Deus é só amor, como ele pode criar o mal? Isso é um pensamento gnóstico. Falta muita base de conhecimento de fé, de dogmas para a gente conseguir explicar isso às pessoas. Então a falsa solução foi inventar um Deus mau, responsável pela existência de todo o mal do universo. Na corrente gnóstica, o demiurgo é sempre considerado mal por ser o criador da matéria. Daí os gnósticos apresentarem o Deus do Antigo Testamento como mal e inimigo do Deus superior. Todas as seitas gnósticas que opõem o Novo ao Antigo Testamento estão nesse caso. Quem nunca ouviu falar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, ele é um Deus que castiga as pessoas? Já um Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, é um Deus de paz e amor, que não são o mesmo Deus. Então esse é um pensamento gnóstico. Veja como a gente está permeando veja como esses pensamentos gnósticos permeiam a nossa vida em todos os momentos. Quem nunca foi questionado sobre isso? Sobre as outras pessoas que não têm fé, que não têm a base dogmática da nossa Santa Igreja, que questionam sobre isso. Então, entre os caimitas, considerava-se que, sendo Yahvé o Deus do mal, todos seus protegidos eram maus, e aqueles que a Bíblia apresentava como malditos por Yahvé eram bons. Por isso, os caimitas tinham como patronos Caim, Esaú, Coré, Judas, e desprezavam Abel, Jacó e Moisés. Então, por ser o Deus do Antigo Testamento um Deus mau, todos aqueles que eram protegidos por Deus, na verdade, eles eram as pessoas que faziam mal pelo nome de Deus. Então, na verdade, os bonzinhos, as vítimas desse sistema mal de punição, eram as pessoas que eram consideradas más. Então, Caim matou Abel. Então, nessa história, Caim é a pessoa vítima desse Deus mau, porque ele não está sendo protegido por esse Deus castigador. Então trocam-se os personagens. O que é considerado bom pra gente, pela nossa fé, são as pessoas ruins, que são as pessoas que propagam esse Deus da matéria, ruim, aprisionador, e as pessoas ruins, como Caim, são as pessoas vítimas desse Deus opressor e vingativo. Então, e por que a serpente se opõe ao Criador? Muitas seitas gnósticas veneravam a serpente como imagem do primeiro princípio do Deus absconditus, inimigo do demiurgo. Veja, isso aqui a gente está falando de Satã. Aqui eles estão falando que a serpente que trouxe o conhecimento para as pessoas, lembra? Gnose é conhecimento. Então, a serpente que trouxe o conhecimento para as pessoas, na verdade, ela é boazinha, porque ela trouxe o conhecimento do bem e do mal, e você, ser humano, você vai fazer a sua escolha de qual você quer seguir, se você quer seguir o bem ou se você quer seguir o mal. Então, essa serpente universal, diz o Perati, é o sábio discurso de Eva. É o mistério do Éden, é o rio que sai do Éden, é o sinal com o qual Deus marcou Caim para o impedir de ser morto por aqueles que o encontrassem. Esse Caim é aquele de quem o Deus deste mundo não recebeu com agrado o sacrifício, mas aceitou o sacrifício sangramento de Abel, pois o mestre desse mundo ama sangue. Veja como é mau esse Deus do Antigo Testamento
para os gnósticos. E a serpente, ela é boazinha porque ela traz o fogo do conhecimento, ela traz trazendo o conhecimento você pode se tornar um Deus, porque você passa a ter o conhecimento absoluto das coisas. Então a serpente no paraíso terrestre teria procurado revelar a Adão e Eva, ignorantes, que o Criador não era o Deus verdadeiro. Veja como a serpente é boa. Ela foi lá, na verdade, ela foi mostrar para Adão e para Eva que esse Deus que eles acreditavam ser um Deus bom, na verdade, era um Deus mau. Que ele estava ali trazendo a solução para o problema deles. Fora a serpente, pois quem primeiro revelara a gnose. O ato da serpente marca o início de toda a gnose na Terra. Lógico, porque foi ela que trouxe o conhecimento do bem e do mal pela árvore da maçã quando Eva aceitou o fruto. A gnose, por sua própria origem, leva a marca da hostilidade ao mundo e ao seu Deus, e por assim dizer, um contrassenso de rebelião. Isso aqui é a imagem que a gente tem de Demiurgo, é uma serpente com a cabeça de leão. Esse sol aqui significa que ele atingiu o conhecimento, então ele se tornou um Deus porque ele tem o conhecimento do todo. Então, na Reforma Protestante, manifesta-se de modo claro uma tendência a divinizar o homem nas seitas anabatistas, herdeiras do panteísmo e da gnose dos irmãos do livre espírito. Então, aqui ele já vai entrar como a parte... como essa parte protestante também se utilizou deste conhecimento gnóstico para se revoltar contra a nossa Santa Igreja. Também no luteranismo se pode notar o mesmo fenômeno. Lutero deve suas tendências gnósticas mais claras ao pensamento de mestre Eckhart, que era o mestre dele. Além disso, Lutero conhecia a Cabalá, então Lutero era um conhecedor da Cabalá judaica. Aliás, o mestre geral de sua ordem, os eremitas de Santo Agostinho, quando da revolta luterana, era o cardeal Guildo de Viterbo, que foi um dos mais famosos cabalistas cristãos da Renascença. Veja-se, por exemplo, o seguinte texto de Lutero citado por Feuerbach. O homem será renovado para viver uma vida espiritual. Será igual a Deus em sua vida, em justiça, em glória e em sabedoria. O homem será igual a Deus em sua vida, em justiça, em glória e em sabedoria. Isso é um pensamento gnóstico. No Apócrifo de João, que também é outro livro gnóstico descoberto em Quenobosquion, e do qual Jean Doré dá um resumo, narra-se um mito semelhante ao dos valentinianos. Esses valentinianos que são os responsáveis lá da Pistis Sophia. Então aqui ele já está falando do Apócrifo de João. Disse que do Deus primordial, inconcebível, surgiram muitas emanações. A última das emanações foi Sofia, que teria querido criar sozinha como o pai, isto é, sem cônjuge. Então, a Sofia, ela viu que o pai podia criar, então ela também quis criar, porque lembra, ela é Deus, e ela quis criar sem o seu cônjuge. Ela gerou então um monstro com a aparência de serpente de leão, chamado Yadabaió, que é aquele demiurgo ali que eu mostrei para vocês logo há pouco. Sada ou Samael, o deus cego ou deus dos cegos, que se tornou o demiurgo do mundo inferior. Ele gerou com a ignorância 12 arcontes. Completada a criação, ignorando o mundo superior, Yodabaió proclamou-se o único Deus. Eu sou um Deus ciumento e não há outros deuses além de mim. Nesse mesmo livro gnóstico, sempre que Cristo se refere aos fatos bíblicos, ele diz a São João, sobretudo, não compreenda isso da maneira como Moisés a disse. Por quê? Porque Moisés é mau, porque ele defende o Deus e esse Deus é um Deus mau, castigador, que está aprisionando a gente aqui na matéria. Então, a gnose é então a religião que oferece ao homem o conhecimento do bem e do mal. Ela afirma que a divindade caiu no mundo e que as centelhas dela estão aprisionadas em todas as coisas.
Daí a gnose condenar o Criador do mundo como sendo o Deus do mal, aceitando como Deus bom o inimigo do Criador, a serpente Lúcifer. Ora, sabe-se que a árvore do fruto proibido do Éden era exatamente a árvore do conhecimento ou ciência do bem e do mal. Gênesis. Assim teria sido a gnose a tentação de Adão. Com efeito, a serpente prometeu a nossos primeiros pais que, se comessem o fruto proibido, seriam como deuses, conhecendo o bem e o mal. A tentação de Adão e Eva foi a de se tornarem deuses. Essa é a grande tentação do homem, que, levado pelo orgulho como Lúcifer, não admite sua finitude e não aceita sua contingência. Viu como que é totalmente antagônico o pensamento gnóstico da nossa verdadeira fé. O homem, ele não aceita que ele é a criatura, ele quer se tornar o criador, por isso que ele faz o estudo desse conhecimento vindo através dele mesmo e não da graça. Ele atinge esse conhecimento cósmico, esse conhecimento de Deus, e assim ele se torna o próprio Deus, criador do mundo e da matéria e das coisas. Então essa tentação é de fato uma revolta antimetafísica. Ora, é esse um outro modo de conceituar a gnose, uma revolta antimetafísica. Se admitirmos essa interpretação da tentação adâmica, teremos que concluir a existência de uma continuidade da gnose na história, que ela vem se perpetuando, né? E é o que constatam os estudiosos. A gnose apresenta-se realmente como uma religião ora oculta, ora pública, mantendo, porém, unidade e continuidade no transcorrer da história. Aqui a gente já terminou a parte do livro do professor Fedeli. Aqui eu trouxe o padre Paulo Ricardo, ele fala muito sobre a gnoses, e eu achei no blog dele sobre dualismo gnóstico, ainda um desafio para a fé cristã, e eu tirei essa parte desse blog dele sobre como que a questão de enxergar a identidade de gênero hoje é um pensamento gnóstico. Então ele começa falando aqui: da perspectiva católica, os seres humanos não são almas que possuem corpos, como se fossem objetos. Pelo contrário, somos sujeitos com uma unidade entre corpo e alma. Então, para nós católicos, nós somos uma unidade entre o nosso corpo e a nossa alma. Nós não somos seres descolados, nós não temos uma alma que é descolada do corpo, não. O nosso corpo e a nossa alma é uma unidade. Pensar que temos um corpo pode nos levar a viver no mundo das ideias, desconectados do nosso corpo. Então, se a gente pensar que o nosso corpo ele é desconectado da nossa alma e não é uma unidade, a gente acaba vivendo na matéria conforme a matéria desconectada do nosso princípio moral, da nossa alma, como estabelece Deus com a nossa criação. Então, a identidade de gênero é o exemplo mais óbvio da influência de conceitos gnósticos da nossa cultura. Algumas pessoas realmente acreditam que pode ter uma mente, uma identidade de gênero oposta ao sexo físico. Então, se nosso corpo é uma alma, é uma unidade com a nossa alma, então ela está em harmonia com o nosso sexo biológico. Mas se a gente entende que a nossa alma ela não é uma unidade com o nosso corpo, a gente pode entender que o nosso corpo biológico não corresponde com a nossa alma. Então, assim, a gente cria essa identidade de gênero, falando que eu nasci homem, um exemplo, eu nasci homem, mas eu me identifico como uma mulher. Isso é um pensamento gnóstico. É óbvio que essas pessoas sofrem e precisam da compaixão, mas a absurdidade da ideologia de gênero é um indício do quanto os seres humanos podemos nos dissociar da realidade do nosso corpo. Bom, o vídeo de hoje era esse. Eu quis trazer para vocês como que esse pensamento gnóstico ele permeia a nossa realidade em todos os momentos. Quem nunca foi questionado como Deus do Antigo Testamento é um Deus muito diferente do Deus do Novo Testamento? Quem nunca foi questionado por que a igreja esconde esses apócrifos que não aceita? Não é isso. É que esses apócrifos, eles são textos
que não são considerados pelo cânon bíblico, porque justamente vai contra a nossa fé cristã, vai contra o que nosso Senhor Jesus diz no Novo Testamento. E o Antigo Testamento, a gente tem que ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, que foi a mensagem trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o novo Adão e Nossa Senhora é a nova Eva. Por isso que quando eu voltei para a igreja, eu não conseguia entender por que Nossa Senhora era virgem e por que ela deu à luz a nosso Senhor Jesus Cristo sendo virgem. Porque se nosso Senhor Jesus Cristo ele tivesse vindo de uma concepção comum, ele traria junto a ele o pecado original. E ele não pode trazer o pecado original porque ele é Deus. Por isso que a concepção de Nossa Senhora é uma concepção vinda do Espírito Santo e não uma concepção comum. Então veja como a gente precisa entender a nossa fé, estudar a nossa fé, e a gente precisa rezar pela nossa fé. A gente precisa trazer todo esse arcabouço para que a gente não caia nessas seitas gnósticas de pensamentos que permeiam toda a nossa sociedade, a nossa coletividade, o nosso entorno. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Salve Maria, viva Cristo Rei e até o próximo vídeo.